Com a promessa de que vai deixar a vida em campo e vai dar muito para cair nas graças do torcedor, Gabriel Baralhas é apresentado na manhã dessa sexta-feira lá no CT do Parque Gigante. Enquanto isso, o Mano Menezes trabalha para, quem sabe, até mesmo mudar muito a sua forma de jogar agora contra o São Luís no final de semana. Tem reforços, tem questões da Europa, Borré, tem muita coisa nesse conteúdo. Então tu faz o seguinte, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, que hoje pela manhã apresentou o seu terceiro reforço, Gabriel Baralhas, volante, 24 anos, oriundo do Atlético Goianiense. O Internacional ficou com 60% dos direitos econômicos desse jogador e botou um contratinho até final de 2025. Então, 3 anos, né? 2023, 2024, 2025, para contar com o Baralha. Tem muita coisa para a gente conversar sobre essa apresentação. Também quero falar com vocês sobre o treino do Mano Menezes e umas possibilidades aí que estão surgindo, melhor dizendo, para esse jogo contra o São Luís. Estive lá no Parque Gigante, né? E aí a gente pode trabalhar algumas questõezinhas com vocês. E também quero falar sobre Rafael Borré, uma pergunta que está todo mundo me fazendo, justamente pela questão da credibilidade do repórter que deu e também das movimentações da Europa. Faz o seguinte, fica comigo até o finalzinho do vídeo. Até o finalzinho do vídeo, por favor, e vem junto porque tem muita informação bacana aqui. E também entra em kto.com, usa o cupom Ernest e garante 20% de free bet nos teus primeiros depósitos, tá? Tu vai pegar os teus primeiros créditos ali, no teu primeiro depósito. Botou 100 pila, vai ganhar mais 20 na faixa, na parceria do sueco, beleza? Vamos falar primeiro, gente, do treino, tá? Porque é o seguinte, o Mano Menezes hoje ele fez um treino semiaberto, como a gente costuma brincar, né? A gente viu os jogadores na hora do aquecimento, ali 10, 15 minutos, nada mais que isso, e tá aqui ó, a lista de relacionados. Volta a não ter o Mikael, né, que está nesse grande spa chamado Internacional. Também não temos o goleiro ainda John, que não saiu no bid. O próprio Baralhas, que também não saiu no bid, ainda que tenha treinado. E não temos o Gabriel Mercado. Gabriel Mercado está fora do jogo contra o São Luís. E até a expectativa era que o zagueiro voltasse, mas ficou na academia fazendo trabalhos específicos, pelo menos no momento em que os repórteres estavam observando o treino, não estava lá o Gabriel Mercado. Vale lembrar, né? O Gabriel Mercado ele teve uma lesão na panturrilha na semana do jogo treino contra o São José. Daí ele ficou de fora do treino contra o São José, né? Do jogo treino contra o São José. A estreia do Inter contra o Juventude e o jogo agora contra o Avenida lá em Santa Cruz. Então vai para o terceiro jogo de desfalque e dá para dizer assim, termina a segunda semana, né? A previsão, inclusive, da assessoria de imprensa era essa, 2 semanas de molho, né? 2 semanas para pegar e se recuperar o nosso, dá para dizer até o capitão, né? Era o capitão no ano passado também, em diversos momentos aí do Internacional. Tá rolando um zum de que pode ser que o Mano tire o alemão, tá? Eu estou confiando muito mais nas informações dos repórteres, porque lá no CT tá bem difícil, tá? De essa informação vazar. Porque o que acontece? O Mano já falou do alemão na última coletiva, né? Depois do jogo, depois do empate contra o Avenida, falando que ainda falta mais alemão e tal para o grupo. O Pedro Henrique foi bem naquela função e daqui a pouco poderia ser uma possibilidade. Eu vou dizer para vocês, tá? Eu aposto no time da primeira rodada. Justamente para que os jogadores que estão precisando dar resposta tenham mais uma oportunidade. O Mano não é de queimar jogador assim do nada, a não ser que tenha algo muito importante acontecendo. E daí a gente vai ter que apurar e trazer aqui para vocês os conteúdos, beleza? Vamos falar um pouco sobre o Gabriel Baralhas. Começa por aí. Assim, o Gabriel Baralhas, ele deixa claro que ele é ou 5 ou 8. Tanto faz para ele joga nas duas funções.
Ele começa na base como 5, mas ele também jogou como 8 no Atlético Goianiense, tá? Lá em Goiânia. E ali ele tem... é muito legal, assim, sabe, a maneira dele se expressar. Ele é sucinto nas respostas, de uma forma muito humilde, muito tranquila, dizendo que vai dar a vida por essa oportunidade que ele teve de jogar no Inter, né? É, com certeza, o clube mais superlativo da carreira dele, né? Óbvio. E também vai aproveitar muito as oportunidades para pegar e conquistar a confiança do torcedor. Porque eu ainda perguntei para ele, né, duas coisas. Uma, da liderança que ele tinha lá, sendo o capitão, inclusive, e também dessa desconfiança que o torcedor tem justamente pelo fato de ele vir de um time que caiu para a segunda divisão e ele não ser um cara de destaque nacional. E aí foi nesse sentido que ele falou, eu vou buscar o meu espaço aqui no Inter, eu quero fazer as mesmas coisas que fiz no Atlético Goianiense, me destacar aqui e ganhar a confiança do torcedor. Vai jogar como se fosse um prato de comida, né? Em outras palavras. Ele também conseguiu, eu também na resposta da pergunta que eu fiz para ele também nos falou aqui sobre aquela informação que eu tinha trazido aqui no canal, né, de que ele era um cara muito família, que ele é um cara muito reservado, tem a questão do filho, tem a mulher também, ele gosta de ficar muito em casa, então ele diz que ele não cria problema, é um cara de fácil trato, né? E uma particularidade é mesmo, né? Porque ele saiu da coletiva, quando ele voltou para o vestiário, a galera já estava gritando com ele, rindo, assim, fazendo brincadeira, todo mundo dando altas gargalhadas. Me pareceu até já bem inteirado do grupo ali no vestiário, tá? E agora, gente, eu quero falar com você sobre o Borré e a informação do Cristiano Silva. Eu quero repercutir essa informação, porque olha só, tem muita gente me perguntando se está correta a informação do Cristiano Silva de que o Inter teria um acordo com o Borré. Vamos lá, só para recapitular, o Cristiano Silva deu essa informação na Rádio Guaíba, dizendo que o Inter tem um acordo salarial com o Borré. Em que sentido? O Inter vai pegar e vai pagar R$1 milhão para ele se vier a jogar no Beira-Rio, numa negociação ainda que é muito complexa e muito ainda extensa a partir da janela de transferências europeia. E aqui que a gente vai conversar e eu vou tentar explicar algumas coisas para vocês. Vamos lá. Quando o Inter vai agora para conversar com o Frankfurt, depois da janela europeia, não é que ele tem ou não tem um acerto. Eu não tenho essa informação. Eu vou confiar no Cristiano porque é um cara de muita credibilidade, tá? Não tenho essa informação. Mas eu fui no derredor, ali, nos bastidores, perto, vamos dizer, das negociações do futebol. O que eles me disseram? Que hoje, se tu vai negociar, por exemplo, com o Frankfurt vai ter um valor para negociar o Borré, porque a janela europeia ainda está aberta. Se o Frankfurt, por exemplo, hoje diz para o Inter que quer 7 milhões de euros, vem um outro clube da Europa e oferece esses 7 milhões de euros, e não, por exemplo, 10, que é o valor que todo mundo fala na Europa que o Frankfurt quer pelo Borré. Então, por isso que o Inter faz um movimento ao contrário, conversa com o staff do jogador se há alguma vontade do jogador de sair da Europa, o staff do jogador, eu até saio, mas é por esse valor aqui. Daí o Inter, então, beleza, esse valor eu consigo pagar, mas então vamos esperar agora o mercado diminuir, o mercado desinflacionar, talvez, dá para dizer assim, porque daí o Inter não vai pagar valores de Europa, o Inter vai pagar valores de mercado sul-americano. Um clube da Europa que negocia com os sul-americanos e não o clube da Europa que negocia com europeus e sul-americanos. Se tu baixar para um sul-americano, é óbvio que um europeu vai querer o mesmo valor. Então o Eintracht Frankfurt vai perder dinheiro. Da mesma forma, os outros clubes que o Inter está de olho em jogadores, neste momento, que tem como transferir os seus atletas dentro da Europa. Então, esse é o grande movimento, essa é a grande explicação que a gente ouve hoje para, entre aspas, a demora nos reforços do Inter. Me parece, eu teve uma frase que eu recebi ontem à noite, um pouquinho antes de dormir, tá? Que a pessoa me botou assim: não te parece que se fosse um centroavante nacional ou um centroavante do cenário sul-americano já não estava aqui?
é muito mais fácil, porque a moeda do Brasil é mais valorizada, por exemplo, do que uma moeda argentina. Negociar salário é muito mais fácil. Tu vai pegar alguns milhões de dólares aqui, tu tira um jogador da Argentina, tu tira um jogador de outro mercado aqui, por exemplo, das Américas. Talvez não do México, mas não te parece isso? E aí eu fui refletir nesse quesito. Tá? E aí eu acredito sim, que a gente vai conseguir trazer jogadores de exceção lá da Europa. Mas a janela está aberta até o dia 31 de janeiro. Então, há sim de se ter paciência, infelizmente. A gente vai pensar junto que vai dar os 3 pontos, tá? Que o Inter vai conquistar 3 pontos agora no sábado, 16 horas e 30 minutos contra o São Luís. Beleza? Se tu vai lá no Beira-Rio, torce muito, apoia o clube. Se tu não for, torce de casa e também apoia pensamento positivo que tudo vai dar certo. Esse ano vai dar bom para o Internacional. Tem que dar bom de qualquer maneira, beleza? Tamo junto. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e bora lá falar do Internacional e aprender cada vez mais sobre o nosso clube. Valeu? Um forte abraço. Tchau!